Amém, amém, amém. Ok, vamos lá. Quando eu era pequena, eu vi um vídeo que me marcou até hoje. Acho que eu tinha uns 7 anos quando eu assisti esse vídeo. E era um vídeo onde uma moça contava uma história e ela pegava um par de óculos. E com esse par de óculos, ela lia sobre Romanos 8:28, onde diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ela pegava esse óculos e ela falava assim: Romanos 8:28 é como esses óculos da fé. Quando a gente não está usando nossos óculos da fé, a gente não consegue enxergar que tudo, seja bom, seja ruim, coopera para o nosso bem, daqueles que amam a Deus. E eu lembro da cena nesse vídeo, ela colocava os óculos e tudo ficava meio amarelo o vídeo. E aí ela ia fazendo as coisas dela e tudo estava meio amarelo assim. E ela ia vivendo a vida dela com os óculos. E era tipo, como se toda a vida dela, naquele filtro dos óculos, estava amarelo. E eu lembro que isso falava muito, muito ao meu coração. E eu ficava tipo, nossa, eu preciso usar os óculos da fé. Igual essa moça tinha os óculos, eu também quero os óculos. Eu ficava pensando. E essa semana, e eu não sei porquê, mas essa semana o Espírito Santo trouxe muito esse vídeo de quando eu era pequena para minha cabeça, para minha memória, para eu voltar a usar os óculos da fé. Porque muitos de vocês talvez conhecem o que 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 7 diz, se vocês quiserem abrir comigo. Capítulo 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 7 diz: porque andamos por fé e não pelo que vemos. O que o Senhor me ministrou é que, sim, a gente não anda pelo que a gente vê e as nossas circunstâncias, mas muitos de nós, por mais que nos chamamos filhos de Deus, caminhamos pelo que vemos. E quando a gente fala não é por vista, é por fé, a fé é visão. É só uma lente diferente, é só um óculos diferente. Quando a gente fala, nós não caminhamos por vista, mas por fé é a visão que Deus nos dá. E às vezes a visão que Deus nos dá não é completa, não nos mostra o meio, mas o fim. E quando a gente lê Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, eu vejo o fim. Eu não vejo o meio. O fim é para o bem. Aquilo que eu estou passando hoje é uma visão que eu deveria ter. Só que nós muitas vezes brigamos com Deus. Nos afastamos de pessoas que nos levam mais próximos de Deus. Ou às vezes do nosso momento de intimidade, porque a nossa visão não está olhando para o fim, mas buscando o meio, em vez de focar naquilo que o Senhor já prometeu. E muitas vezes, e a gente tem uma Bíblia inteira que nos conta histórias de homens e mulheres de acordo com a vontade de Deus, que eles viveram por causa do fim que Deus deu para eles, não por causa do meio. Sempre vai faltar uma ferramenta, igreja. Sempre vai faltar alguma coisa, sempre o Senhor vai te mostrar alguma coisa, mas mesmo assim você vai sentir frio na barriga, porque Ele não vai te mostrar tudo, porque Ele precisa que você confie. Então que você saia daqui hoje entendendo, fé é visão. Na Bíblia diz, em Romanos 4:17, chama as coisas que não são como se já fossem. Então eu olho para uma situação e aquilo que eu vejo é a vista. Mas com a visão dos céus eu trago o sobrenatural.
e chamam à existência. Tem 2 tipos de visão que a gente precisa entender. A visão dos céus, que é uma visão de fé, olhar para aquilo que não é e chamar. E chamar é um verbo de ação. Então, ao mesmo tempo, não é só eu enxergar a fé, é eu chamar a fé à existência. Muitos de nós nos acomodamos com o estilo de vida que nós vivemos. Muitos de nós nos conformamos. Alguns se conformam com pobreza, outros se conformam com confortável, outros se conformam com medíocre. Mas o Senhor busca pessoas inconformadas. Inconformadas. Porque quando nós usamos os óculos da fé, quando nós temos a visão do reino, nós não nos conformamos com o que vemos. Chamamos à existência o sobrenatural. Por que a gente está abrindo a nossa boca para reclamar do que é, aquilo que é? Você olha para a sua vida nesse momento e, sem querer, às vezes parece que reclamar é uma palavra muito pesada, mas igreja é o que a gente está fazendo. Ai, não tem isso, ai, não tem aquilo, ciclano foi embora, fulano não veio. Usa a sua boca para chamar a visão, para chamar aquilo que não é para ser. Sabe, se a gente não usa a fé, se a gente não usa a fé, que é o único elemento que faz Deus encontrar prazer em nós. Porque é pela fé que eu, crendo em João, até quero ler isso com vocês. Em João, versículo 12 diz: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao saber aos que creem no seu nome. Ou seja, eu só posso me chamar de filha de Deus se eu creio. Existe uma ordem das coisas. Eu preciso crer para eu poder chamar Ele de Pai, para que Ele possa agir e a sua vontade se cumprir na minha vida. E eu confiando que Ele é um bom Pai, eu posso ver o fim, não ter medo do meio, não ter medo do processo, mas acreditar que o fim é poderoso. E de repente, quando eu tenho fé, as promessas, quando eu leio qualquer coisa, não é mais uma psicologia positiva ou palavras de afirmação, é a palavra viva e real, é as promessas de Deus para você e para mim. Porque se eu leio sem fé, não te desampararei. Se eu ler sem fé esse versículo, nem te deixarei. As montanhas se dissiparão, os montes tremerão, mas a minha benignidade, bondade, não se desviará de você. Se eu leio essa promessa sem fé, é só mais uma frase do site Gabriel Pensador. Mas quando eu leio com fé, eu olho para a minha situação e eu chamo o sobrenatural. Eu falo: Ele não vai me desamparar. Aconteça o que acontecer, a bondade do Senhor não vai se desviar de mim. Só que às vezes eu sei porque eu estive por isso, eu estou passando por isso. Eu olho para o processo e eu fico desesperada. Eu olho para aquilo que eu consigo enxergar e eu fico desesperada. Fico desesperada porque as coisas que eu vejo me entristecem. As coisas que eu vejo, que com os meus olhos racionais, aquilo que eu vejo aperta meu coração. Às vezes pode me trazer até medo. Mas o Senhor está buscando pessoas que querem fixar os seus olhos para aquilo que vem do alto. Não é por vista, é por fé. Fé é uma visão. É enxergar aquilo que está acontecendo ao meu redor. Não precisa ser assim. Eu posso mudar com a minha boca, com a minha ação.
chamar, clamar, profetizar com a minha boca. A fé e a ação, quando nós entendermos o poder de fé e ação combinados, a gente vê o poder de Deus agindo em nossas vidas. Quem precisa crescer em fé nessa manhã, levanta a mão. Nós precisamos crescer em fé. Alguém sabe como se cresce em fé? Tirando os pastores. Lemos a palavra. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A situação, o que você vive, o meio. Todo mundo tem promessa nessa igreja. Todo mundo tem promessa nessa igreja. Que o Senhor vai suprir, que o Senhor vai fazer, que o Senhor vai transformar. Mas pode ser que demore para você chegar no seu fim. Porque você não está enxergando que todas as coisas cooperam para o bem. 2, está faltando crescer em fé. 3, está faltando você pegar a fé que você tem. Que se ela seja do tamanho de uma mostarda e colocar ela em ação. Dói colocar a fé em ação. É loucura colocar a fé em ação. Porque, irmão, tudo que Deus te pedir vai parecer irracional. Tudo que Deus te pedir vai parecer que não faz sentido. Parece que é da sua cabeça e você vai começar a falar: não é possível que Deus está me pedindo para fazer isso. Eu não tenho dinheiro para fazer isso. Não é possível que Deus está me pedindo para abrir um negócio. Eu não tenho crédito, meu nome está sujo. Não é possível que Deus está pedindo para eu fazer tal coisa. Eu tenho uma família para sustentar. Às vezes a gente começa a enxergar aquilo que a gente vê, que está na nossa frente. Mas o que a gente tem que entender é que os planos do Senhor são maiores, melhores do que os meus. Eu vejo isso. Deus vê sobre mim. Deus vê o meu passado, Deus vê o meu futuro, Deus vê o meu presente, Deus vê as pessoas que me rodeiam, Deus vê os encontros que vão vir em minha direção. O que Deus está pedindo de você? Hoje a sua fé está crescendo um pouquinho. Agora, nesse exato momento, a sua fé está crescendo. Mas o que você vai fazer com a sua fé quando você sair daqui? Como você vai colocar a sua fé em ação? Não duvide do Senhor. Colocai-me à prova, diz o Senhor. Coloca a sua fé em ação. Dói, igreja, é assustador. Mas o Senhor promete. Sabe, é como se a palavra fosse uma conta bancária. Todo mundo tem a senha, todo mundo tem o cartão. Mas nem todo mundo está afim de ir para o banco fazer o sacrifício de ir até lá pegar a fila, que às vezes tem uma fila e sacar o dinheiro. Não comparando que a palavra do Senhor é como se fosse o dinheiro, mas é como se fosse algo que está disponível para nós. Ela está disponível para nós. A senha é fé mais ação. É isso como você pode receber aquilo que está disponível para você, aquilo que Deus prometeu para você tomar posse. A única coisa que você precisa, as duas únicas coisas que você precisa é de fé para crer e ação para fazer. Fé para crer e ação para tomar posse. Fé para crer e para ação para chamar aquilo que não é como se já fosse. Fé é visão. Fé é visão daquilo que Deus pode e fará para aqueles que creem e tomam posse daquilo que Ele diz. A gente não enxerga o processo. Às vezes a gente não tem as ferramentas no momento. Mas o Senhor não quer te dar isso agora. Ele quer que você dê o primeiro passo em direção ao fim, em direção àquilo que Ele já prometeu. Só que às vezes a gente sabe da promessa, a gente sabe o que Deus prometeu, mas a gente não consegue dar o primeiro passo, porque a gente está esperando Deus nos dar a ferramenta, quando a ferramenta é a sua boca, quando a ferramenta é aquilo que está na sua mão, e Deus está pedindo para você fazer. Eu tenho certeza absoluta, porque o Espírito Santo está ministrando isso no meu coração, que quem tem promessa aqui, precisa fazer aquela coisa louca que o Espírito Santo está falando para fazer.
Gente, com muita prudência, é claro. Mas é aquilo que não faz sentido. Quando que a gente vai entender o que Deus olha para nós e fala, esse é o meu filho em quem me agrado? É por meio da fé. A fé não é por quando a gente canta também, ou quando a gente oferta e dizima também, quando a gente vive os princípios também. Mas é pela fé que nos move, não uma fé de estoque, uma fé em ação. Não adianta você estar cheio de fé e não fazer nada com ela. É uma fé em ação, uma fé que te move. Isso agrada o Senhor. Isso agrada o Senhor. E quando nós vamos começar a viver uma vida que agrada ao Senhor? Não é só uma vida sem pecado, porque todos nós pecamos o tempo inteiro. Mas mais do que isso, o Senhor quer que nós caminhemos em fé, porque essa é a única forma que somos mais como Jesus, quando caminhamos em fé. Jesus, ele sabia que ele ia morrer na cruz. Ele sabia que ele ia ressuscitar. Ele tinha eu e você nos pensamentos dele a todo tempo. E ele foi até o fim. Ele foi até o fim, ele pagou o preço. Ai, Jesus. Acho que é a chuva, meu Deus. Deus está falando com alguém aqui essa manhã. Algo que o Senhor tem falado comigo é que investir na fé em ação deveria ser o nosso maior prazer. Você não entendeu isso? Que a chuva não te distraia, mas investir na fé deveria ser o seu maior prazer. É o que move montanhas. A fé é o que faz da palavra um livro de promessas poderosas, onde eu posso encontrar socorro bem presente na minha angústia. Para terminar, quero que você abra comigo em Romanos 8. Romanos 8, versículo 28. Eu queria que a gente lesse isso juntos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo a seu propósito. Você sabe que todas as coisas cooperam para o bem? Você sabe que todas as coisas cooperam para o bem? Sabemos, mas será que sabemos mesmo que todas as coisas cooperam para o bem? Que seu espírito possa saber nessa manhã que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama o Senhor, Ele tem que ter prazer em você. Ele tem que encontrar prazer em você e você tem que dar algo de volta para Ele. Que a sua fé possa chamar a atenção do nosso lindo Pai. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não posso ver o meio. Eu sei o fim. Eu sei que as coisas vão cooperar para o meu bem. Mas o que a gente vai fazer com essa promessa? O que a gente vai fazer? E ficar esperando que a situação que está à nossa frente melhore? Ou você vai melhorar a situação que está na sua frente? Como? Chamando a existência.
chamando a existência. Se vocês quiserem meditar nesse versículo, é Romanos 4,17. Chama as coisas que não são o natural. O natural não é como se já fossem. E eu chamo o sobrenatural para a minha vida. Precisamos aumentar a nossa fé. É isso que agrada a Deus. E é isso que nos leva a viver como Jesus, a ser como Jesus. Jesus constantemente aqui na terra chamava as coisas que não eram como se já fossem. Constantemente Jesus fazia isso. Ele falava: "Sê limpo, seja curado, levante e ande." Na frente, não é que a pessoa entrou na presença de Jesus e ela já foi curada, já foi restaurada. A pessoa entrou na presença de Jesus. Jesus, na condição natural dessa pessoa, chamou à existência aquilo que não era. Chama à existência aquilo que não é. E talvez hoje isso pode ser só mais uma palavra de mais um domingo, num domingo chuvoso. Mas para alguém aqui, pode despertar o leão de Judá em você. E você vai começar a abrir a sua boca e rugir promessas. Rugir a palavra de Deus. Começar a mudar, como hoje. Quando a Lia falou: ao seu redor, grandes coisas estão por vir ao seu redor. As grandes coisas estão por vir, eu tenho certeza, porque Deus é bom. E Deus me chamou de mais que vencedor. Mas eu preciso abrir minha boca, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso colocar a minha fé em ação. Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para isso.